O Novo Dia entrevista os candidatos à prefeitura das maiores cidades do país. E desta vez, recebemos aqui nos nossos estúdios o prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Prefeito, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Pedro, mas principalmente bom dia aos nossos espectadores da CNN. Uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa, prefeito. Estamos aqui com o Pedro Duran, ao meu lado também Basílio e Telcuri. Participam para fazer perguntas para o senhor, já aparecendo os dois aqui no nosso telão. Bom dia, Basília. Bom dia, Telcuri. Oi, tudo bem? Bom dia, prefeito. Bem, vamos lá, prefeito. Vou começar aqui a nossa conversa trazendo um cenário mais macro, que é a polarização que a gente acompanhou em 2022 e o que a gente percebe é que essas eleições de 2024 também caminham nesse sentido. E o senhor está em um dos polos, né? Temos de um lado o pré-candidato Guilherme Boulos com o apoio do presidente Lula e o senhor, do outro lado, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ocorre que Guilherme Boulos, ele vem aparecendo e muito ao lado do presidente Lula, em eventos do governo federal, conversando com ministros do governo. E aí eu lhe pergunto, Bolsonaro vai subir no palco com o senhor? Porque o senhor esteve presente aqui no trio elétrico, naquela manifestação de apoio ao ex-presidente da República. Ele também vai estar ao seu lado? Vai estar, é um apoio muito importante, o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio, várias lideranças. Mas onde eu estou, Carol? Estou trabalhando todo dia, né, na periferia, no centro, na cidade, andando. E realmente o adversário precisa se apegar a alguma coisa, né? Fez um mandato muito ruim, com poucas ações. Eu, por exemplo, estive em Brasília para tratar com o ministro Alexandre Silveira sobre a questão da Enel. Estive lá com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para levar uma proposta de alteração da lei, porque a gente tem pré-candidatos que são deputados e nada fizeram com relação àquilo que caberia a eles. Então, está cabendo a mim ir lá fazer, inclusive, alterações de legislação. Ontem, em Ribeirão Preto, o Encontro Nacional de Prefeitos, com temas importantíssimos. Aquela lei que saiu sobre taxação da mobilidade, a questão da reforma tributária, a questão de precatórios, a questão da securitização. E quem estavam lá de deputados? Deputado Arnaldo Jardim, deputado Alex Manente e, evidentemente, os prefeitos. Então, a gente tem gente muito em palco só aparecendo, né? E eu estou trabalhando. Prefeito, você falou da periferia, eu queria tocar nesse ponto, porque você é um empresário milionário. Na última declaração para a Justiça Eleitoral, em 2020, declarou um patrimônio de quase 5 milhões de reais. Seus adversários têm um histórico na periferia. A Tabata Amaral nasceu e cresceu na periferia, de onde se projetou para o mundo. E o Guilherme Boulos, com a Marta Suplicy, quando candidatos, tiveram uma ampla votação na periferia. Ainda se fala, inclusive, da possibilidade do seu vice ser um militar. O senhor acha que vai conseguir entrar na periferia, circular pela periferia e conquistar votos desse eleitorado mais pobre? Pedro Duran, pela primeira vez na história da cidade, o nosso PPA, que é o Programa Plurianual, ele traz uma inovação. Uma parte, um percentual do investimento, ele tem que ser destinado às regiões periféricas. A gente tem mais de 1.000 obras acontecendo nas regiões periféricas de São Paulo. Hoje, e sempre foi a minha vida, participar e estar junto nas regiões periféricas. Eu estava aqui agora colocando o microfone e o técnico aqui falando, olha, tem um amigo nosso lá do Bristol. Então, é a minha vida, né? É o que eu amo fazer, é para onde eu estou tendo um olhar. As crianças, por exemplo, hoje tem vaga de creche para todas, em todos os cantos da cidade. Então, existe o discurso, existe o perifake, existe quem tem uma origem realmente que veio de lá, que estudou em escola pública, que olha para a periferia, que trabalhou como vereador, que está trabalhando como prefeito. Então, são situações que a gente precisa separar aquilo que é o discurso e aquilo que é a realidade. Eu estou muito tranquilo com relação à prática, à realidade, conquistas, avanços na nossa periferia. Trabalhando muito para a gente diminuir a desigualdade social e ter a nossa cidade mais igual. Basília Rodrigues. Prefeito, obrigada pela disponibilidade, que é de sempre em falar com a imprensa, trocando mensagens, presente aí em entrevistas, muito obrigada. Queria saber como que o senhor reage às críticas de seus opositores de que o senhor não é um prefeito muito conhecido, um político muito conhecido nem mesmo em São Paulo. E aí a gente faz uma comparação com outros nomes, como Boulos, Tabata, mas para além disso, aí em São Paulo mesmo, seus críticos dizem, as pessoas nem sabem quem é o prefeito da cidade. Como o senhor reage a isso? Pergunta esquisita, Basília. Eu quero uma resposta boa. Para quem está com 59% de aprovação, para quem está ou empatado ou primeiro nas pesquisas, eu acho que responde a sua pergunta. Telcuri. E dos seus críticos.
Prefeito, bom dia para o senhor. A gente fala muito de eleição polarizada, de um lado o presidente Lula apoiando um candidato, do lado o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiando outro candidato, mas enquanto se trata de disputa à prefeitura, a vida das pessoas impactada é o que importa na hora de elas votarem, seja o buraco de rua, seja ter energia ou não na casa delas, ou a questão da segurança pública. Esses dois temas permearam os últimos anos e mais acentuadamente os últimos tempos, principalmente com relação à falta de energia em diferentes pontos da cidade e também a segurança pública. Que resposta que o senhor dá para a população que sofre com a falta de energia, que sofre com a falta de segurança na capital paulista, e o que pode ser feito a partir de agora, caso também o senhor seja reeleito? Olha, Theo, eu acho que é muito importante. Pode olhar aqui? Pode sim, prefeito, por favor. Theo, pergunta muito importante. O que acontece? Eu acabei de comentar aqui com a Carol, eu estive antes de ontem em Brasília, reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, levando uma proposta de projeto de lei para alterar a legislação. A CNN tem sido muito correta em informar para todos os seus telespectadores de que a concessão de energia, ela é do governo federal, a regulação é do governo federal e a fiscalização é do governo federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica. Por isso que eu representei junto à ANEEL, representei no Tribunal de Contas da União, fiz 2 ações judiciais contra a Enel aqui na cidade de São Paulo e fui trabalhar desse ponto de defender o interesse da cidade. Agora, o que é importante a gente destacar? Você falou dos meus possíveis adversários. São deputados, né, que não fizeram nada, não apresentaram um projeto de lei para alterar. E o que eu proponho na alteração da lei? De que os municípios eles possam participar da regulação e da modulação das novas concessões, que eles possam dar o aval quando fizer os contratos de concessões e que os municípios possam fiscalizar. Hoje, a Prefeitura de São Paulo e nenhuma cidade do Brasil pode fiscalizar, autuar ou multar um serviço ruim de qualquer uma das concessões de energia. Então, a gente vai mudar, porque o deputado Arthur Lira até publicou na rede dele, de que me recebeu e que vai pautar esse tema. O deputado Baleia Rossi apresentou o projeto. Então, acho que assim, com coisas concretas para a gente poder corrigir esse problema. Realmente, a Enel é uma empresa que presta um serviço péssimo na cidade de São Paulo. A gente tem sido muito altivo com relação a demonstrar isso, de cobrar do ministro, cobrar da Agência Nacional e de ter as ações. Mas o que a gente precisa diferenciar é isso. O que é discurso, né? Porque fica lá o outro adversário querendo jogar a culpa para cima de mim. Não é essa questão de querer jogar. Ele poderia, como deputado, fazer algo e não fez. Eu estou dizendo aqui, não fez nada a não ser discurso e videozinho de rede social. E eu representei na ANEEL, representei no TCU, fiz a proposta de alteração de lei e estou trabalhando para que a gente possa, no futuro, melhorar isso, tendo as prefeituras condições de fiscalizar, multar e corrigir o mau serviço que aí não presta em São Paulo. E a sensação de insegurança? Desculpa, Carol. Imagina, Theo. Sensação de segurança. A CNN também sempre foi um jornalismo muito correto, sempre colocou para os seus telespectadores qual que é a função de cada um no contexto. A Constituição fala que a questão de segurança é a responsabilidade do Estado, mas a Prefeitura de São Paulo, 12 milhões de habitantes, maior do que muitos países, não vai deixar de atuar. Eu coloquei 1.500 novos GCMs, hoje nós temos 7.099 guardas civis metropolitanos, tirei estilingue, 22, dei armamento bom, treinamento, os carros, e a gente está fazendo um grande investimento no Smart Sampa. O que é isso? Nós identificamos que as grandes cidades do mundo conseguiram diminuir os seus índices de criminalidade com o uso de tecnologia. Então, essas 20 mil câmeras, que já era para estar pronto, viu, Theo? Só que esse partido e essa turma aí que vai disputar a eleição comigo, ficava entrando na justiça, eu demorei 1 ano. Então, nós estamos em processo agora de implantação e nós teremos inteligência artificial, reconhecimento facial. Pega um carro que passar com registro de roubo e furto, as câmeras vão pegar aquela placa, se tiver, vai comunicar o policial mais próximo, ou seja, a gente vai ter um outro status de segurança na cidade. E, além disso, a questão da operação delegada. A Polícia Militar, que é do Governo do Estado, nós tínhamos 400 policiais militares na cidade. Aquele trabalho que ele faz na sua hora de folga, como uma hora extra, e a Prefeitura que paga, eram 400. Hoje, ele veio para 2.400 policiais. Então, investimento na GCM, auxiliar o Estado colocando mais policiais militares com operação delegada, uso de tecnologia, além de outras questões que são fundamentais, como, por exemplo, chegamos em 99% da cidade com lâmpada de LED, melhor iluminação, a questão da zeladoria e enfrentamento. E desculpa ser longo, mas o tema é importante, porque todas as pesquisas mostram que a maior preocupação da população é a segurança. Tem posicionamento. Eu sou contra a saidinha.
os outros dois lá que vão disputar são a favor da saidinha. Eu sou contra a desmilitarização. O rapaz lá é a favor da desmilitarização. Eu acho que a polícia tem que estar bem armada. Então, são posicionamentos que a gente precisa ter a diferença de cada um dos pré-candidatos. A minha posição sempre foi muito clara, muito transparente, muito firme. Então, provavelmente, prefeito, o seu vice também vai compartilhar desse mesmo pensamento. Só que ainda não sabemos quem será o seu vice. O senhor já foi vice-prefeito, sabe da importância desse cargo. O que vai pesar nessa escolha? Olha, Carol, tudo tem o seu tempo. O Bruno Covas, quando me escolheu, eu estava no dia da minha convenção. Se não me engano, o Pedro Duran estava cobrindo a Câmara Municipal, porque ele cobria lá. E essas questões de vice sempre são escolhidos ali. O que acontece é que se anteciparam muito, né? A gente teve, por parte de um candidato, uma decisão super democrática de uma pessoa fala assim, ó, a sua vice vai ser essa, ponto. Né? Tem outros que estão tentando caçar o vice. Eu tenho mais de 10 pessoas que querem ser o meu vice. E a gente vai junto com essa grande frente ampla, com o presidente Bolsonaro, o Tarcísio, o PP, o PL, o PSDB, o Cidadania, o Solidariedade, o PSD, o Republicanos, dá para ficar falando bastante. Essa grande frente ampla em defesa da cidade, a gente vai discutir e tirar o nome de consenso que seja bom para a cidade, que a gente possa, se assim a população desejar, fazer os próximos 4 anos, dando continuidade no avanço que a cidade vem colocando. A gente está chegando perto do final, prefeito, mas eu queria que o senhor falasse sobre a questão do PCC. Recentemente, o Ministério Público revelou que o PCC comandava parte do sistema de transporte público na cidade e a Prefeitura fez intervenção. São Paulo tem um orçamento de 100 bilhões de reais e mais de 100 mil funcionários. Eu queria saber, levando em consideração até uma investigação que a gente trouxe que o Ministério Público faz na área da saúde, a infiltração nas OS, limpeza pública, lixo. O senhor conseguiu começar uma investigação independente para entender até onde o PCC está infiltrado na administração pública na cidade de São Paulo? Tem outros indícios? Sim, olha, com a gente é tolerância zero, né? Eu sempre coloquei isso de forma muito clara, acabei de comentar aqui na resposta para o Theo, a questão de que eu sou contra a saidinha, de que a gente tem que ter o aumento das penas e é isso que é importante a gente colocar de forma categórica. Com relação à questão do transporte que você está falando, né? Do PCC de forma geral na administração pública. Então, nós temos que dar todo o apoio ao trabalho do Ministério Público. Ontem eu fui lá para Ribeirão Preto nesse grande encontro de prefeitos, como eu comentei com a Carol, voltei para cá, tive reunião com o doutor Paulo, que é hoje o nosso procurador-geral do Ministério Público, colocando mais uma vez a Prefeitura à disposição. Lá, 2 anos atrás, houve uma operação. Eu pedi para a Procuradora-Geral do município, a doutora Marina Magro, e o Controlador-Geral do município, o doutor Daniel Falcão, estou dando aqui os nomes, para eles ir ao Ministério Público, pedir celeridade nas investigações, colocar a Prefeitura à disposição, a nossa Controladoria fazendo uma fiscalização e uma investigação conjuntamente, e isso que a gente precisa. Qualquer tipo de desvio, evidentemente sendo comprovado, para a gente não ser leviano, podemos agir de forma rigorosa. Qualquer situação que tenha na Prefeitura de São Paulo comprovado, na hora, no mesmo momento, fazer exclusão e contribuição, colaboração com o Ministério Público, com a Polícia Civil, que é isso que a gente precisa. Última pergunta, Basília, temos 1 minuto, pergunta objetiva. Prefeito, mais boazinha agora, hein, Basília? Não tem boazinha, não. Tem neutralidade direto ao ponto. Tá Prefeito, certo. Uma das preocupações da Justiça Eleitoral esse ano é com fake news, né? Até mais do que nas eleições passadas, mas especialmente com inteligência artificial, né? O senhor até falou da inteligência artificial, mas aquela usada para o mal, para mudar a convicção do eleitor, para espalhar mentiras. Como que a sua campanha está se preparando para revidar ou até para evitar que algum eventual aliado do senhor utilize dessa estratégia para conseguir votos? Basília, já inclusive aconteceu de uma das pré-candidatas fazendo esse tipo de, infelizmente, né, esse tipo de uso. O jurídico já ingressou com a ação. Acho que é isso, a gente estarmos atentos, acho que a imprensa vai ter uma grande contribuição para poder alertar a população com relação a esse tipo de prática. O que eu posso lhe garantir, já quero deixar aqui na CN esse compromisso. Da minha parte, não vai ter nenhum descumprimento de legislação, nós vamos seguir criteriosamente a legislação, sendo muito transparente com o eleitor. Estamos aqui cumprindo o tempo, destinando 15 minutos para a conversa com os pré-candidatos à Prefeitura da capital paulista, assim como fizemos com a pré-candidata Tabata Amaral. Estamos fazendo agora com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pré-candidato à reeleição. Prefeito, mais uma vez, obrigada por essa conversa e um bom trabalho.
Obrigado, Carol, obrigado, Pedro, obrigado, Basília, obrigado, Theo. Prefeito. Um bom dia a todos vocês aqui da CNN.